Olá, bem-vindo de volta. O objetivo nesta aula é a gente tentar entender o que é ciência de dados. E a gente vai ver que o conceito é bem simples, é bem fácil. Hoje, a gente sabe que a gente tem produção de dados em grande volume. Você certamente já ouviu falar a expressão Big Data, né? Então você tem sistemas produzindo dados, você tem sensores, você tem internet, você tem veículos produzindo dados, geladeiras, câmeras, robôs, máquinas em linha de produção. A gente mesmo o dia inteiro a gente está produzindo muitos dados, né? Quando você acessa a internet, quando você usa seu celular, quando você usa seu smartphone, quando você pede, por exemplo, uma refeição em um aplicativo, você está sempre produzindo dados. Então, o mundo todo está produzindo montanhas de dados. E esses dados trazem diferencial competitivo para as empresas. Esses dados trazem mudanças sociais. Esses dados nos permitem viver mais, nos permitem viver melhor, nos permitem descobrir curas para doenças, combater a fome, combater o aquecimento global, descobrir vida extraterrestre. Enfim, os dados estão trazendo uma nova era para a humanidade. Então é disso que a ciência de dados trata. Então por isso que a ciência de dados, a profissão de ciência de dados e inteligência artificial, ela é tão importante. Os dados estão trazendo mudanças estruturais e comportamentais como nunca visto antes no mundo. Quando a gente fala em ciência de dados, a gente tem que trazer aqui uma distinção bem clara. Quando a gente fala de dados, a gente tem produção e análise. Produção é tudo aquilo que produz dados, como a gente viu no slide anterior. Então você tem câmeras, você tem dispositivos, você tem teclados, equipamentos, celulares, veículos, satélites, aviões, tudo produzindo muitos dados. Porém, a gente tem uma outra etapa que é a análise. Uma pequena parte, uma pequena fração desses dados são analisados. E esta pequena parte é o que produz o que eu falei lá, que a gente chama de diferencial competitivo, que permite as empresas serem mais lucrativas, vender mais, perder menos, que permite o combate à fome, a criação de remédios para combater doenças, que permite ter diagnósticos médicos mais precisos. Então isso tudo é análise de dados, que é feita sobre dados já produzidos. Então dados são analisados sobre... As técnicas de análise de dados são feitas sobre dados já previamente produzidos. Então é isso que trata a análise de dados, a ciência de dados. É produzir informação e conhecimento a partir de dados previamente produzidos. A gente vai dividir o nosso estudo em duas partes principais. A estatística e a ciência de dados ela tem divisões, um número maior de divisões, mas como aqui é um curso introdutório, nós vamos simplificar. Nós vamos dividir o nosso estudo em explorar e prever. Na parte de explorar, a gente vai procurar conhecer os dados. E a gente vai ver que na parte de exploração de dados, a gente já descobre muita coisa. Na parte de prever, que é a parte mais fascinante, a gente vai tentar prever o que vai acontecer no futuro. Quanto, por exemplo, quanto que uma empresa vai vender a partir de um investimento em um anúncio, para dar um exemplo simples. Então, concluindo, a gente pode aqui dizer... A gente pode conceituar o que é ciência de dados, o que é data science. São técnicas para produção de informação e conhecimento a partir de dados. Então a gente tem dados produzidos em massa e a gente quer gerar algum diferencial competitivo a partir desses dados. A gente quer saber quanto eu vou vender, se vai chover amanhã, se a minha empresa está sendo vítima de fraude, se um determinado aluno da minha escola vai abandonar o curso, qual a melhor época para mim vender, quando o hotel vai estar com a lotação máxima, se eu devo investir em novos equipamentos na minha linha de produção. São todas perguntas que podem ser respondidas a partir da análise de dados, a partir do uso de técnicas de ciência de dados. E como eu falei, é um mundo fascinante e eu tenho certeza que você vai gostar e vai se interessar por este mundo.